Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, né? Sim, bom dia, Josi. Bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Eu sou a Josi, estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estamos aí, mais um dia, esse penúltimo dia, né, da 27ª temporada. É um dia que eu acredito que vai ser todo especial, como os outros têm sido, né? Como disse o Will ontem, está sendo bastante didático. É muito interessante mesmo esse estudo que a gente está tendo, né? Eu estou gostando bastante. Então, eu agradeço a todos que estão aqui e vamos fazer uma oração, né? Para a gente começar de fato com aquele que é o principal desse programa e o objetivo dele, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa temporada do Upgrade. Obrigado porque o Senhor sempre está ao nosso lado, mesmo nós, com todas as nossas dificuldades, imperfeições, nossos erros, mas o Senhor está ao nosso lado, estendendo a tua mão para nós. Obrigado, meu Pai, pela tua grande misericórdia. Obrigado porque a cada dia o Senhor se faz presente e nós queremos, meu Pai, estar mais próximo de Ti, meu Deus. É uma luta tremenda, meu Pai, aqui nessa terra, e o Senhor sabe. E nós estamos aqui, meu Pai, fazendo de tudo, tentando, meu Pai, estar mais próximo de Ti. E eu sei, meu Pai, que o Senhor recompensa aqueles que o buscam, como diz a Tua palavra. Eu coloco cada uma dessas pessoas aqui, meu Deus, em Tuas mãos. Coloco o nosso pregador, pastor, coloco cada um dos irmãos e as suas famílias também. Que o Senhor possa agir em cada um, meu Deus, possa abrir nossas mentes para nós entendermos, Senhor, essas verdades, nesse estudo tão maravilhoso que está sendo feito. Obrigado mais uma vez, meu Pai, que teu Santo Espírito se faça presente, possa batizar cada um aqui, que nós estejamos firmes na fé em Jesus. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que veio aqui essa terra e morreu por cada um de nós. Amém. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, obrigada também pela presença. E vamos agora louvar nosso Deus com esse hino tão maravilhoso. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. As tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar. As tuas verdades, Senhor, quero levar comigo onde for. A tua lei, o teu querer, são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou. Só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Teus passos desejo seguir, deixando o mal para trás. Se busco tua face, Senhor, ali eu sei que estás. Eu
Isso aí. Muito lindo esse louvor e nos traz a mensagem, né, de confiar em Deus, confiar no seu amor. E é esse amor, né, que está sendo retratado aqui nesse estudo. Tudo nos levando ao grande amor de Deus por nós, ao mandar seu filho, né? Todas essas festas indicando a Jesus. Então, agora eu vou passar a palavra para o pastor, e os momentos que se seguem são seus, pastor, e vamos lá para mais esse estudo maravilhoso. O nome é Irmã Josi mesmo? Isso. Muito obrigado, Irmã Josi. Bom dia a todos. Que alegria podermos participar novamente nesse maravilhoso estudo, né? Que possivelmente hoje será o último dia que nós estamos vendo as etapas dessas sequências de festividades. Peço perdão pela minha tonalidade. Ontem aqui em Palmas foi feriado e nós saímos para ajudar na construção de uma irmã. E naquele sol tão quente, com muita poeira, a gente estava lá cavando, buraco e tal. E aí, através talvez do pó e alguma coisa assim, acabamos ficando gripados e tal. Mas estamos bem aqui, vivos e acordados, para mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar brevemente, só mais uma vez. Soberano Deus e Pai, louvamos o teu santo e bendito nome por mais um dia e pelo dom da vida. Obrigado pela alegria de te buscar em primeiro lugar nesses momentos da manhã. A sua palavra agora será aberta e através desses estudos nós estamos aqui aprendemos um pouco mais a teu respeito. Por isso, em nome de Jesus, pedimos de maneira específica que teu Santo Espírito nos ajude a compreender lições importantes desses assuntos. E na medida que nós vamos entendendo que possamos conhecer mais o Senhor e que o nosso caráter seja moldado e assim nos tornando alvos preparados para a eternidade. Esteja com cada um de nós que se faz presente e acelere, acorde aqueles que desejam estar conosco e talvez por questão de sono ou uma outra coisa, eles não podem estar conosco até então. Permita que eles possam chegar a tempo também. E em nome de Jesus oramos por todos. Amém. Bom, meus amigos, hoje parece que chegamos bem perto da gente finalizar os nossos estudos. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para meus irmãos, se vocês concordam ou não. A proposta de hoje é a gente ter, então, as duas festas, que seria a expiação, ou seja, para a gente falar do dia da expiação, e a festa dos tabernáculos. E assim nós fechamos com as atividades judaicas de maneira muito breve. E amanhã, a ideia seria, claro, acho que você já deve estar perguntando, e amanhã, pastor, o que vai ter se você falar das duas hoje, né? E amanhã a gente iria trazer a última proposta do nosso estudo, né? Por exemplo, no slide anterior, ou seja, o próximo, eu acho, o slide número 2, exatamente. Abaixo nós temos que, em seguida, vamos ver se as mesmas festas devem ou não continuar a ser observadas pelos cristãos na atualidade. No meio evangélico, ainda há alguns e algumas denominações que acreditam que algumas festas ainda são relevantes, inclusive eles fazem. No meio adventista, temos até inclusive pastor, teólogos assim bons de renome, inclusive também que acreditam que ainda essas festas, algumas delas devem ser observadas. Então, a minha proposta seria amanhã trazermos esses dois lados, né? Essas duas medidas. Até que ponto é que eles estão argumentando? O que nós estamos falando? A coerência? O que de fato a Bíblia traz em relação a esse assunto, né? E a gente estaria discutindo, olhando vários pontos, mas isso dependeria dos irmãos. Ou a gente pode fazer assim, hoje estudamos as duas, e amanhã a gente discutirmos esse ponto, eu traria alguns pontos relevantes, depois a gente discutia.
Ou hoje a gente poderia pegar primeiro o seu dia de expiação, amanhã a gente finaliza com os tabernáculos, depois a gente dá o resumo. O que os irmãos acham? Joguei a proposta para vocês agora, de maneira boa. Eu achei interessante a um. Eu também. Também a número 1 acho mais interessante. Então, excelente. Então, vamos avançar com as duas. E amanhã nós vamos ver esses argumentos fortes ali também. E existem acadêmicos bons, né? Por exemplo, um deles, se eu não me engano, é o Bacchiocchi, um homem que escreveu muito, né? Então, parece que ele tem uma visão um pouco diferente. Então, vamos lá. Então, a ideia de hoje, então, é falar novamente sobre as festividades israelitas e a igreja cristã. Hoje vamos falar do dia da expiação e a festa dos tabernáculos, né? As festas do tabernáculo. Eu tentei rechear um pouco mais a nossa apresentação, o nosso PowerPoint, justamente porque talvez tem gente que não vai estar aqui, ou só está aqui hoje e tal, e um dia vai querer olhar um pouquinho e tal, nas apresentações ele vai ter mais conteúdos e tal, então decidi deixar ele mais recheado. Mas veja, a nossa introdução, então, vai ser com a festa da expiação. Na verdade, essa palavra festa da expiação, eu acho que não é muito expiação, tem um erro aqui, enfim. Mas a ideia seria colocar apenas o dia da expiação, porque ela não seria necessariamente uma festa em comparação às outras. E nessa nossa nota, ela fala assim: o dia da expiação era celebrado no dia 10 de Tishri, mas ao contrário de outras festas, este era um dia de jejum para o povo de Israel. Então, nós temos ali a passagem de Levítico 23, 29. A gente poderia ler rapidamente esse texto, por gentileza? Acho que vai ser bom a gente introduzir já com o texto, depois a gente segue. Eu já estou com o meu texto aberto, se alguém quiser ler, fique à vontade. 23, verso 29. Posso ler, pastor? Por favor, fique à vontade. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Excelente. Então, veja, nessa primeira colocação, nós entendemos que o dia da expiação, diferente das outras, né? Outras que seriam festas, esse era um dia diferente, né? Diferente da dinâmica daquilo que acontecia. Então, havia um pedido da parte de Deus. Então, o povo de Deus precisava ter um preparo para chegar até esse dia. Eles precisavam afligir-se, assim como o texto bíblico diz, entregar-se, de certa maneira, também sentir desprezo, tristeza por aquelas coisas que Deus não se agrada. Só que não era uma festividade, era um sábado cerimonial durante o qual nenhum trabalho também deveria ser feito. Agora veja, ontem nós falamos da festa dos tabernáculos. Então, se a gente pudesse fazer uma introdução boa, seria da seguinte maneira: as trombetas, na verdade, elas preparam o povo de Deus, elas convocam o povo de Deus, elas anunciam que alguma coisa vai acontecer. Que coisa que vai acontecer? É o juízo. E quando é que acontece esse juízo da parte de Deus? Acontece exatamente no dia da expiação. Então, previamente, eles são convocados, eles são preparados, eles tiveram essa peregrinação. Agora, aqui todo mundo já está concentrado após essas peregrinações. O povo de Deus agora eles já estão ali no santuário, está tudo pronto, está tudo concentrado. Só que eles também deveriam se abster de muita coisa. Alimentação, eles estavam em jejum, eles têm um preparo diferente, eles estão ali agora na presença do Senhor. É uma festa, é um dia solene, esse dia da expiação. Agora, eu também sublinhei ali em negrito, era um sábado cerimonial, durante o qual nenhum trabalho deveria ser feito.
Ontem, nós discutimos um pouco sobre o Pentecostes, sobre os dias e não os dias de cerimônia, certo? Só que um detalhe importante que a gente precisa se atentar, diferente do Pentecostes, o Pentecostes só caía mesmo no domingo. Então, quando a Bíblia fala sobre os dias, o, o sábado cerimonial, né? No sábado vocês vão estar parados então para adorar o Senhor. No contexto do Pentecostes, a gente tem que ficar muito atento com os detalhes da narrativa. Eles só caíam mesmo no domingo, como a gente falou ontem. Agora, diferente do dia da expiação, ele poderia cair em qualquer dia da semana. Pode ser no domingo? Claro que sim. Ok. Alguém disse que o som tá um pouco baixo, que vai se melhorar. Melhorou um pouquinho o som? Tá dando para ouvir? Parece que alguém. Para mim tá tranquilo, pastor. Ok, legal. Então, veja, diferente do dia do Pentecostes, que esses sábados cerimoniais só caía no domingo, agora aqui, no dia da expiação, esse dia também era conhecido como um sábado cerimonial. Mas como assim era sábado? Era sábado. Esse sábado caía quando? Pudesse cair no domingo, na segunda, na terça, qualquer dia da semana. Então caía em qualquer dia da semana, mas era conhecido também como um sábado cerimonial. Diferente do Pentecoste, que só caía no domingo, aqui poderia cair qualquer dia da semana. O que nos ajuda a termos essa noção de maneira breve? É por causa da terminologia bíblica. A Bíblia fala que aqui nós temos uma data. Só que no dia de Pentecostes, a Bíblia já fala que após o sétimo dia, no primeiro dia da semana, ali a Bíblia trata de sábado. Então é diferente em relação ao dia da expiação. Avançando mais. Durante esse dia, o sumo sacerdote realizava um serviço anual em favor dos israelitas. Então, nesse dia, o santuário era purificado de todos os pecados, transgressões e impurezas do povo de Deus. Como já sabemos, era um juízo, né, em Israel. Então, nesse contexto, o povo tinha o seu preparo e, semelhantemente também, o sumo sacerdote que entrava uma vez, ele também tinha esse preparo, né? O preparo era rigoroso para que eles pudessem estar aí na presença de Deus. O santuário era purificado. De que maneira? Você já sabe que durante o ano, a cada dia, eles chegavam, pegavam um cordeiro, eles oravam sobre a cabeça deles, era degolado, o sangue era aspergido. Agora, nesse dia, imagina, eu nunca tive a oportunidade e nem quero ter o prazer de estar numa sala em que todos os dias o sangue é aspergido. Deve ser muito fedorento e muito ruim, já dá para imaginar. Mas nesse dia, o que acontecia? Era essa purificação, era essa limpeza. As cortinas eram trocadas também, né? E o povo de Deus se afligia, eles estavam lá, porque durante o ano eles pecaram e aqui Deus poderia fazer um juízo. Que tipo de juízo era esse? Às vezes o termo juízo, na nossa mente hoje, dá uma conotação negativa, no sentido de ser um elemento ruim, porque alguém vai ser condenado. Mas para o povo de Deus, o juízo é uma notícia de felicidade, de alegria, porque Deus está ali agora para trazer a solução dos nossos problemas, vindicar o seu povo e nos habilitar a sermos justos nos méritos de Cristo Jesus e não mais nos méritos do seu povo. Então, o juízo é um assunto, é uma notícia importante, porque Deus está ali e ele vai fazer justiça com o seu povo. Agora, o assunto de juízo se torna negativo com aqueles que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Então, vamos correr. E na próxima apresentação, nós percebemos que não há, se você pudesse avançar, ok, não há nenhuma relação com um evento histórico da história do povo de Deus, nesse contexto, em relação ao dia da expiação. Como assim? Diferente das outras festas ou cerimônias que acontecia também no seu dia,
Cada um deles tinha uma relação específica. Elas eram ou são comemoradas, mas tendo uma finalidade específica, uma razão do porquê que elas estão sendo comemoradas. Agora, não existe nenhuma relação no dia da expiação com um evento histórico da parte do povo, no sentido de ser uma gratidão, alguma coisa assim, não. Era um dia que não era comum para eles. Lembrando que há esse elemento temporal, né, futuro daquilo que acontece. A única relação que há com o povo de Deus é simplesmente uma relação de perdão, né, que é algo que acontecia literalmente. Então, eu escrevo da seguinte maneira aqui, ó. Primeiro ponto, ela apontava para o futuro ato divino de julgamento e purificação. Miqueias, por exemplo, usa a terminologia e ideologia do dia da expiação para descrever a futura obra de Deus em favor do seu remanescente escatológico. Escatológico, o remanescente do fim. Então, o que significa dizer que esse juízo é em favor do povo de Deus. É para o benefício do povo de Deus. Por isso que juízo é um assunto importante. E hoje, até quando se fala de juízo, às vezes na igreja, o pessoal fica com medo e tal, porque há aquela conotação negativa. Mas não. O juízo é uma notícia boa para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é uma advertência para nós pregarmos o evangelho, que é a palavra de Deus. E em segundo, ela descreve Deus também como aquele que perdoa as transgressões. Né? Nós temos aqui os textos, a iniquidade e as ofensas. A palavra ratá do hebraico significa literalmente errar o alvo. Então Deus novamente realinhava os pensamentos do seu povo, perdoava e dava uma segunda oportunidade. E eles estavam na presença de Deus também. E através disso, Deus estava mostrando a sua fidelidade e misericórdia com o seu povo remanescente, mostrando que Ele é um Deus compassivo, um Deus justo, um Deus que se importa com seus filhos, e Ele está disposto a justificá-los, a reconciliar e tê-lo perto novamente. E avançando mais uma apresentação, nós aqui agora temos o significado tipológico no, no Novo Testamento, né? Se você pudesse passar a próxima apresentação para os nossos amigos lerem juntos, por gentileza. Ok. Então, ali nós temos as seguintes palavras. As visões apocalípticas de Daniel apontam para um tempo em que o santuário seria purificado pouco antes do estabelecimento do reino de Deus na terra. Daniel 8, 13 e 14. Essas profecias, elas Pastor, você desativou o microfone. meu Pai do céu. Obrigado. Repete aí as últimas palavras. Depois que você falou Daniel 8, 13 e 14. Ok, obrigado. Então, Daniel 8,14, ela aponta para esse dia. Mas de que maneira isso acontece? No capítulo 7 de Daniel, Daniel ele recebe uma visão. E nessa visão, ele vê os animais, poderes emergindo. Só que existe o quarto animal, que ele é diferente dos demais. E depois ele vai ter algumas ações através de um chifre pequeno que aparece. Então, o que acontece através desse chifre? Esse chifre, ele tem alguns movimentos, tanto horizontal e vertical. Porque, de maneira horizontal, ela afronta o povo de Deus, ela retira o sacrifício diário que acontecia no santuário, e depois ela blasfema também o nome do Senhor, e assim vai. Ela é terrível. Só que o grande problema é que ela também joga a verdade por terra. Então, a grande preocupação do povo de Deus nesse contexto é, poxa, tudo isso está acontecendo, toda essa maldade, e Deus é soberano, mas até quando tudo isso vai prevalecer? No capítulo 8, Daniel ele recebe essa visão e o anjo ele chega para tentar fazer Daniel entender muita coisa, algumas coisas. Mas só que Daniel estava fraco, estava cansado, ele não entende muita coisa. Então o anjo Gabriel ele deu um tempo, porque Daniel não entende. Somente no capítulo 9, após uma oração incessante do profeta, a partir do versículo 23 em diante, ali o anjo chega para explicar. Mas no capítulo 8, verso 14, a pergunta que surge é:
Até quando o santuário será purificado? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como adventista, eu não vou me delongar muito, porque eu acredito que o assunto é muito longo, porque está se falando de uma profissão muito extensa, e vocês têm noção do que aconteceu nesse dia, né? Mas na calçada, talvez a gente depois amplie um pouco mais, que lá é muito legal tratar desse assunto. Ao mesmo tempo, também, ela aponta para o passado, né? Somente até o ponto em que lida com todos os pecados do povo de Israel cometidos durante os anos anteriores. Veja só, essa festa não tinha nenhuma relação histórica com um evento da história do povo de Israel, mas ela tem algo que torna ela comum, em conexão. Perdão, é que eu estava recebendo aqui uma ligação. Ok. A única relação que existe é com os pecados do povo de Deus que são cometidos ou que eram cometidos naquela ocasião, mas ali eles tinham perdão. Então, há essa representação, essa simbologia que também futuramente é apresentada. Agora, mas o fato de ocorrer, meu Deus do céu, por que a pessoa não para de ligar logo hoje? Ok, mas o fato de ocorrer após, né, após esse momento, isso torna esse dia simbólico, que de certa maneira também está apontando para algo que vai acontecer futuramente. E veja só, há um elemento temporal, ele só acontecia de anualmente, no caso, né? Então parece que tem essa dimensão escatológica de purificação do povo de Deus, para que eles pudessem estar preparados para depois receberem o reino messiânico. Eu vou avançar um pouco aqui por causa do tempo. Esse slide já foi explicado de certa maneira, né? Que aponta para um futuro julgamento de Deus. E quando a gente vai para a festa dos tabernáculos, nós também entendemos algumas coisas aqui. Essa festa dos tabernáculos, diferente do dia específico da expiação, era uma festa celebrada durante o dia 15 até o 21, mas ela finalizava especificamente no dia 22 de Tísri, né? Era a última festa do ano agrícola, depois de terminar a colheita. Era uma festa também de peregrinação, né? Quando o povo de Israel ia adorar a Deus no santuário central. Essa festa era uma festa de alegria, porque agora o povo expressava a sua gratidão a Deus por tudo quanto eles tinham feito. Agora vamos analisar juntos a sequência. No dia da expiação, Deus perdoou o pecado do povo, Deus expiou tudo isso, o povo eles saem perdoado, eles saem muito felizes e animados na presença de Deus. O que vem depois? O que vem depois é a festa dos tabernáculos. Qual é a conotação da festa dos tabernáculos? Qual é a relevância? É que ali eles estão alegres porque eles estão perdoados. Eles são gratos a Deus. E eles estão ali para mostrar que Deus é um Deus presente, um Deus misericordioso. E o povo expressava essa gratidão. Eles adoravam ao Senhor. Essa era a importância da festa dos tabernáculos, né? E o que aconteceu com os celeiros, né? Se você pode avançar a próxima apresentação. Então, na festa dos tabernáculos, eles não simplesmente se alegravam na presença de Deus, porque seus pecados foram perdoados, o povo continua a ser o povo da aliança, mas, semelhantemente, o povo de Deus, de certa maneira, é, eles agora tinham seus campos cheios também. Eles armazenavam muitas coisas, produtos, alimentos, os cereais e tudo mais, mostrando que a terra foi fértil, Deus foi com eles, e eles têm reservas para manter. O vinho também era armazenado, o azeite também era armazenado. Tudo isso demonstrava o cuidado de Deus ao longo dos tempos. E nesse momento também, nessa festa, eles separavam algumas coisas e eles iam em direção ao Senhor e eles adoravam ao Senhor. A festa era um memorial do tempo em que Deus fez Israel habitar também em tendas durante a sua peregrinação no deserto, depois da saída do Egito. Esse período é descrito por Osés como um período de grande intimidade entre Deus e o seu povo. Ou seja, a princípio eles estavam saindo do Egito, estavam no deserto, moravam em tenda, mas depois o cenário mudou.
quando Davi ele começa a reinar, uma vez que o reino de Davi tipificava, apontava para o reino de Cristo, para unificar os povos, Davi ele trabalhou bastante para unificar o povo, manter a paz. E o seu filho viveu esse contexto de paz. Então, o povo já estava concentrado e alguns estavam ali nos arredores e tudo mais. Então, nesse dia, diferente do que aconteceu antes deles terem o templo feito, esse momento também, eles lembravam que eles moravam em tendas. Eles estavam, de certa maneira, sem uma terra específica, né? Mas agora, eles são diferentes. Eles têm um templo, eles têm um lugar, eles têm a Deus, e eles se alegram por tudo isso. E a intimidade é fortalecida, porque Deus é um Deus que se faz presente no meio do povo. E para a gente concluir, realmente, nós temos aqui também um significado tipológico, né? A festa era um memorial do tempo em que Deus fez Israel habitar em tendas durante a sua peregrinação no deserto depois da saída do Egito. Esse período é descrito por Oséias, que a gente já leu, como um momento de grande intimidade com Deus. As festividades da primavera, ou seja, da primavera, lembrando que as festas são divididas em duas estações. Nós temos as do outono, que a gente havia explicado outrora, que são essas, na verdade, as de primavera, que são as primeiras, né? Então, ou seja, essas festividades da primavera falam sobre a redenção efetuada. E as festividades de outono, que são essas últimas, acerca da consumação da redenção. Seu significado tipológico não somente aponta para a cruz, mas também para o que está ocorrendo agora no reino celestial e na terra, e nos permite antecipar o que está prestes a ocorrer, isto é, o que a ceifa escatológica apresenta. Em outras palavras, eu coloquei no final do resumo, essa última apresentação, e aqui eu termino, eu escrevi da seguinte maneira: o plano da salvação e o processo dela, nesse caso seria justificação, santificação e glorificação. Ao estudar tudo isso, me pareceu tão nítido que o plano da salvação já é nítido para a gente, que é apresentado na sequência dessas festas. Mas algo que também me chamou muita atenção ontem à noite, eu percebi, me parece que o processo de conversão do cristão até a glorificação também é apontado nessas festas. Por quê? Se você pensar bem desde o primeiro momento, o povo de Deus, quando eles estavam no Egito, eles não tinham força por si só de abandonar o Egito, de abandonar o pecado. Eles clamavam por um Salvador. Eles entenderam que sem Deus nada pudessem fazer. Eles estavam arrependidos, isso era prático. Então, o que Deus faz? Deus envia um libertador. E Jesus é o verdadeiro libertador. E na vida do crente é assim. Nós também temos que reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Nós não temos força para o pecado. Precisamos convidar o Senhor. Em outras festas, vocês vão perceber que vão aparecer depois. Você tem a concepção do sepultamento. O crente também é convidado a viver em novidade de vida. O batismo tem essa simbologia. Morrer para a antiga vida e nascer em novidade de vida com Cristo Jesus. E no Pentecoste, nós temos a conotação do quê? De receber o poder do Espírito Santo que nos habilita a viver na presença de Deus. E hoje o crente também precisa fazer isso no processo da sua conversão. E, finalmente, Jesus, um dia, ele virá novamente. Mas antes que ele venha, hoje está acontecendo um juízo, um julgamento. E um dia Jesus vai vindicar. Mas para quê? Para agora acolher novamente aqueles que hoje se preparam, estão desenvolvendo o seu caráter, para ter um encontro genuíno com o seu Senhor. E aqui no tabernáculo, então, há essa conotação, essa visão de colheita futura escatológica. Pouco tempo antes, eles têm esse preparo, que acontece no dia da expiação, e eles são perdoados no tabernáculo. Agora eles vão agradecer. O que significa dizer um dia que Jesus ele vem colher também aqueles que hoje se preparam, ele vem buscar aqueles que são cegos. Então, essa foi a nossa apresentação. Um pouco rápido, vocês vão me perdoar, porque é muito assunto. E amanhã também o assunto será um pouco exaustivo. Por isso que eu decidi fazer isso hoje, e amanhã a gente discutir outros elementos.
Eu posso orar agora para a gente finalizar? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esses assuntos tão solenes da sua sublime palavra. Obrigado porque o dia da expiação nos convida a termos um preparo hoje também para sermos justificados pelo Senhor e para que um dia possamos ser aceitos e vivermos contigo para sempre. Abençoa cada pessoa aqui presente, examine cada coração, cada mente e nos ajude a termos uma entrega verdadeira e total ao Senhor. Nos abençoa agora no próximo momento na calçada, nos dá a sabedoria de refinarmos algumas coisas que não ficaram talvez muito claras. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos por tudo mais uma vez. Amém. Isso aí, muito bom. Agora vamos finalizando aqui a nossa transmissão para o YouTube. Quem está no YouTube, já deixa aí um comentário, uma sugestão para nós. E se quiser fazer parte aqui do grupo, é só clicar no link que a Cláudia sempre deixa aí abaixo, tá? Então vamos finalizar agora e vamos para a turma da calçada.